Se você adora um livro e daí você vai assistir um vídeo assim de um canal literário, tipo esse, e eu falo que eu detesto seu livro favorito, qual é a sua reação? Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e esse é um vídeo resposta ao vídeo Book Talk número 4 que a Tati Feltrin, do Tiny Little Things, colocou há alguns dias atrás no canal dela. Nesse vídeo, ela fala sobre opiniões negativas sobre livros e como as pessoas, principalmente, eu que estou respondendo ao vídeo dela, reagem ao assistir ou ler críticas negativas sobre os seus livros favoritos ou livros aleatórios que a gente leu e tinha uma opinião, e quando assistimos a um vídeo ou lemos uma resenha detalhada, a gente se defronta com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas. Ela colocou 3 perguntas em pauta e eu vou ler cada uma e responder e falar como que eu reajo e quais são as minhas opiniões. Se você quiser assistir ao vídeo original da Tati, obviamente o link estará aqui embaixo no box de informações ou no blog, se você estiver assistindo esse vídeo no blog. E vamos lá! A primeira pergunta é: opiniões negativas de outros sobre um determinado livro já te fizeram desistir de comprá-lo e ou de lê-lo? Bom, nesse caso depende muito sobre a opinião de quem a gente está falando. Porque tem várias pessoas que apresentam opiniões bem diferentes das minhas, então eu acho que só me impede realmente de ler e comprar um livro quando eu já conheço aquele crítico, seja youtuber ou escritor mesmo de blog em específico, e eu sei que a opinião daquela pessoa é bastante parecida com a minha, que ela costuma gostar dos mesmos livros que eu, que ela tem um gênero de literatura parecido com o meu, então eu falo, pode até ser que esse livro não seja muito bom mesmo. Só que daí no caso, a opinião só vai fazer com que eu deixe de comprar um livro. Se no caso já tiver um livro, vamos supor, acabei de comprar e daí eu vou ler uma resenha e eu me encontro com uma opinião negativa, eu acho que eu vou me sentir mais tentada a ler aquele livro que eu já tenho do que simplesmente jogá-lo para escanteio. Mesmo que seja de uma pessoa que quase sempre tem opiniões parecidas com a minha, porque daí eu vou querer bater se as opiniões continuam bastante parecidas ou se nesse caso em específico a gente teve alguma divergência. Porque obviamente, apesar de serem parecidos, os gostos não são iguais. Então, eu acho que talvez eu deixe de comprar o livro, mas se eu já tiver, eu não vou deixar de ler. Eu vou ler pra ver se aquela opinião condiz com a minha ou não. O fato de eu deixar de comprar livro vai ser porque, a minha lista de compras é sempre muito grande. Então, se for um youtuber ou um escritor de blog que eu realmente confie, eu vou deixar esse livro pra lá. E se um dia eu encontrá-lo numa promoção, alguma coisa assim, talvez eu compre, mas eu não vou priorizá-lo dentro da minha lista, ok? A segunda pergunta é: mesmo quando você discorda da opinião negativa de alguém, você costuma levar essas opiniões em consideração e repensar determinados aspectos de um livro de qual gosta? Ou simplesmente descarta a opinião negativa de terceiros? Eu acho que é a primeira opinião, porque quando a gente lê, a gente tem as nossas experiências e até mesmo o momento em que a gente lê o livro. Se você lê quando você tiver 12 anos, você vai interpretar de uma maneira. Se você lê quando você tiver 18, você vai interpretar de outra. Se você lê quando você estiver em um momento muito feliz ou muito triste, ou de muitas mudanças na sua vida, você pode, em cada uma delas, interpretar de maneiras diferentes. Então eu sempre gosto de ver a opinião de pessoas para considerar a minha interpretação do livro. Óbvio que algumas vezes eu vou ter gostado tanto do livro que eu vou concordar com a opinião daquela pessoa, mas eu vou preferir levar em consideração só as minhas opiniões e o que eu achei daquele livro. Ponto. Só que isso não vai fazer com que eu desmereça a opinião da outra pessoa. Eu gosto sempre de ouvir a opinião e pensar a respeito dela. Principalmente porque eu gosto dessa coisa de discutir sobre livros e ver o que cada um achou, etc. Costumo gostar bastante de ler críticas de pessoas, ler ou assistir, críticas de pessoas
que tenham opiniões bem diferentes da minha e até mesmo formações diferentes da minha. Então, por exemplo, eu adoro ver os vídeos, que agora não vão existir mais, infelizmente, da Ju, do Batom de Clarice, porque ela é formada em letras e ela tem leituras totalmente diferentes das minhas, na maior parte do tempo, e eu gosto de ver a opinião dela porque normalmente é um pouco mais fundamentada com base em outras leituras que ela faz. Então eu acho que acrescenta mais na minha interpretação do livro e do texto. Assim como os vídeos da Tati, que várias vezes eu assisto críticas de livros que eu acabei de ler e eu falo, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E aqui a gente não tá só falando no caso de críticas negativas. Eu sei que a pergunta se refere a opiniões negativas, mas opiniões positivas também. Às vezes tem livros que eu achei ruim, achei tipo a escrita ruim, alguma coisa mais mal desenvolvida, e quando eu vejo a crítica que fala positivamente daquilo, algumas vezes eu falo, putz, é verdade, não tinha pensado sobre esse ângulo, e acabo até gostando um pouco mais daquele livro do que eu tinha gostado antes. Mas, como eu disse, se eu gostei muito de um livro, eu não vou sair xingando a pessoa, porque cada um tem o direito de gostar e desgostar daquilo que quiser, certo? Então eu gosto de ver e de analisar o que as pessoas acharam de bom e de ruim dos livros. Eu gosto dessa dinâmica assim que a internet permite pra gente de conviver com outras pessoas fora do nosso círculo e com informações e ideias totalmente diferentes, até mesmo pra discordar da minha própria opinião. E inclusive algumas vezes eu começo a considerar que realmente aquele determinado livro que eu achei super bom, na verdade ele foi super bom pra mim naquele momento, mas analisando mais criticamente ele não era tão bom assim. E a terceira e última pergunta é se eu tenho um blog ou canal do YouTube. Sim. Qual é a sua política pessoal sobre livros que li e dos quais eu não gostei? Você deixa de falar sobre esses livros ou fala, mas mede as palavras ao criticá-los negativamente? Bom, como vocês podem perceber, eu ainda sou quase como um feto neste mundo de vídeos literários e, por sorte, quase todos os livros que eu li durante esse ano, que foi quando eu comecei a fazer vídeos, eu gostei bastante. Eu acho que tiveram só... Na verdade, eu acho que apenas um que eu não gostei muito, que foi o último livro de Divergente, que foi o meu menos favorito, mas ainda assim eu gostei. Eu acho que a minha política é primeiramente falar sobre a história do livro e depois dar a minha opinião. Eu não tenho medo de falar que um livro é ruim. Não, porque aqui, gente, é um canal do YouTube. Eu não estou sendo paga, eu não estou fazendo nada, eu só estou dando a minha opinião. E afinal, eu acho que esse é o propósito de um canal literário ou até mesmo de um blog literário. É você dar a sua opinião a respeito do livro. Obviamente, no começo a gente vai falar um pouco sobre a história, contar como que é a narrativa, etc. Mas depois, o objetivo todo de ter um canal ou um blog não é você falar a sua experiência e o que você achou sobre aquele livro ou o que quer que seja que você esteja falando sobre. Pois bem, e eu acho que se você deixa de fazer isso, você perde o propósito, porque você não tem que falar bem de tudo. Você tem que falar se você achou bom, ruim, ou se você achou mais ou menos. E é isso, porque se a pessoa gosta das mesmas coisas que você e concorda com o seu gosto literário, ela vai se espelhar ali na sua opinião para ver se ela quer ler um livro, para escolher uma compra, até mesmo na hora de criar uma conversa sobre aquele determinado livro, etc. Para que adianta você ter um canal de comunicação e você mentir, não é? Eu acho que esse problema da mentira, ele acaba se formando mais, talvez, em alguns casos onde haja parceria e as pessoas tenham medo de falar mal sobre um livro que elas ganharam ou alguma coisa assim. Só que aí eu acho que vai de cada um. Eu não sei como são as políticas de parcerias das editoras, se elas ficam bravas porque você fala mal de um livro, se elas cortam a parceria. Mas aí também vai de você. Você quer ter uma parceria de livros que você tem que ler, só que você só pode falar mal, ou de livros que você tem pra ler, só que você pode realmente dar a sua opinião. Aí vai de cada um. Eu gosto de falar sobre o livro e falar sobre a minha experiência e o que eu achei de bom, de ruim e tudo mais. Acho que nos meus vídeos dá pra perceber que, bom, eu não saio chutando a porta falando se você gostou desse livro, você é um bosta. Tipo, não, aí também, gente, é falta de respeito, né?
Quem gosta de determinado livro, tudo bem, você gosta, mas eu não gostei. Então, acho que essa é a riqueza toda do YouTube, de blogs, é você partilhar a sua opinião de verdade, não você ficar de migué e tipo, ai, não vou falar, porque senão vou me xingar muito no Twitter. Tipo, ai, gente, sério, você vai xingar a pessoa no Twitter porque ela falou de uma coisa que você não gosta? Vamos crescer, por favor, ok? Se você tiver 12 anos e estiver fazendo isso, até eu te perdoo, mas se você tiver mais do que 16, aí, minha gente, vamos conversar. Senta aqui, vamos falar sobre maturidade, ok? Porque é isso, todo o propósito é trocar experiências, então, né? Esperem, se eu ler algum livro que eu não vou gostar, eu vou falar que eu não gostei, gente. Eu acho que no Divergente eu deixei claro que eu não gostei de alguns pontos, apesar de eu ter gostado muito de outros. Então, acho que essa aqui é a parte toda legal e é por isso que eu gosto de assistir canais do YouTube. Quem só fica falando bem de livro, só bem, aí você fala, ai gente, sério? E eu acho que até algumas vezes tem livros que você percebe que a pessoa não gostou. Falando tipo, ah, nossa, a diagramação, sabe? Não fica falando da história nem nada. Fica meio na cara algumas vezes. Por isso eu acho que os meus canais e blogs literários favoritos são os que eu percebo que as pessoas são bem transparentes e falam realmente o que elas acharam de cada livro. É isso que eu tento agregar de verdade aqui no canal pra passar a minha opinião e ajudar as pessoas e gerar discussões saudáveis e divertidas sobre todas as leituras que eu faço. E essas foram as 3 perguntas. Eu vou deixar o vídeo da Tati aqui embaixo, acho que eu já falei que eu ia fazer isso, mas enfim. E se você gostou das perguntas, e se você tem um canal no YouTube ou um blog, é só copiar as perguntinhas que vão estar no link do post do blog. Se você já está assistindo no blog, é só dar um scroll aí rapidinho. Se você está assistindo no YouTube, desce a tela também para pegar o link e acessar e pegar as perguntinhas. Não precisa responder em vídeo, pode responder em texto no blog ou até mesmo aqui embaixo nos comentários pra gente conversar mais sobre esse tema polêmico, mais polêmico que mamilos. Essas foram as minhas respostas. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê pela cidade. Ah, não se esqueçam de dar joinha aqui no vídeo e de se inscrever no canal. É o botãozinho vermelho, super fácil de achar e clicar. Também tem a fanpage do blog, que se você não segue, só entra lá e dá um like para acompanhar todos os posts e vídeos. A gente se vê pela cidade. Um beijo, tchau, tchau!